Fala galera, e Yara, filme baseado em uma história real, acabou de chegar na Netflix, mas antes de começar a crítica, já dá aquela mega ajuda, curte o vídeo, assina o canal e tá conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. E galera, vamos lá, vamos começar direto, porque essa crítica vai ser diretamente na adrenalina. Acabei de assistir o filme. Cara, desse caso que é assim, ó, extremamente perturbador, tá? Ele tá comemorando ali 10 anos, né, do desaparecimento da Yara. E, cara, tudo vai acontecendo nesse filme aqui, tá? Pra contar esses eventos que foram se sucedendo, né? A gente começa ali do momento que o corpo é descoberto, para depois a gente voltar, né, no tempo ali e conhecer realmente quem era Yara, a sua personalidade, o que que ela fazia, quais eram os mínimos gostos que ela tinha. E, inclusive, né, quando a procuradora, a Letícia, ela fica, né, responsável também pelo diário da Yara, a gente vai conhecendo a Yara também pouco a pouco, assim, mais na sua intimidade, inclusive, né, quem que ela gosta do colégio, os seus sonhos. Então a gente vai conhecendo quem é a Yara e a gente vê, assim, que ela tinha um futuro, cara, enorme pela frente, assim, que é interrompido do nada, né, interrompido de uma forma brutal, estúpida, para dizer o mínimo, assim. E o filme me incomodou bastante, cara, porque a primeira coisa, assim, eu sou pai e de uma menina que agora, né, tá ali chegando numa idade próxima da Yara e não tem como tu não começar a lembrar, né? Tu vai acabar puxando muito, assim. E porque o filme ele tem muito um tom documental, assim, né? Ele usa poucos recursos para tornar esse filme uma ficção, né? Mesmo que ele é apenas baseado na história real, né? Obviamente que ele vai tendo que fazer algumas alterações, algumas mudanças em prol do filme, né? Da linguagem realmente para acontecer no filme, e ao mesmo tempo ele vai tendo que acelerar alguns elementos, porque, cara, são basicamente ali até o momento onde tem a sentença, são 5 anos dessa busca por completo, 3 meses depois do aparecimento dela para ter, né, sido descoberto o corpo já no estado de decomposição e a chegada do pai naquele momento lá é algo, assim, não tem como descrever aqueles elementos ali. E o filme até, aí que tá, o filme ele não pega e não aproveita, né, o sentimento para trazer um sentimento mais simples, mais barato, assim, que é deixar aquela imagem no pai e a gente vê, né, a desconstrução toda do pai vendo a filha naquele estado lá e a gente automaticamente, né, sofrendo junto. A gente já sofre com o mínimo que o filme apresenta ali. Então isso também é um ponto muito bom para o filme de não explorar esse sentimentalismo, entendeu? Ele trabalha o sentimentalismo, ele coloca o sentimentalismo, ao mesmo tempo ele não pega e não força para que a gente tenha ele acontecendo de uma forma que vá, cara, nos forçar a ver o sofrimento além do que a gente já entende que já está acontecendo ali, né? Então isso também é um ponto muito favorável para esse filme também. E a procura toda da Letícia, ela começa, né, automaticamente a se assemelhar à filha dela, assim. Tem aquele momento da que a filha simplesmente some, né, durante a escola de balé e que ela fica, obviamente, completamente alterada, procurando pela filha. No momento que ela encontra, ela acaba descarregando todo aquele sentimento de tensão provocado na própria filha para, né, segundos depois de entender o que ela estava fazendo de errado, mas era tudo por causa dessa tensão, que não tem como ser diferente, né? O quanto que esse caso mexe com uma pessoa que está literalmente responsável por falar com a família, por procurar dar a resposta para a família de achar, né, quem é realmente o responsável por ter cometido aquela atrocidade e o quanto que isso foi envolvendo também por anos e anos e anos pessoas completamente diferentes nesse caso, até chegar a ter um elemento possível de chegar e descobrir, né, a dificuldade que foi para descobrir a questão do Possete, né, que é ali colocado como o culpado, e o Lettering no final do filme já trabalha pra gente bastante dos eventos pós a condenação, né? Que ele realmente é, teve todos os seus recursos negados, tanto na justiça depois, quanto na justiça na instância maior em relação à Suprema Corte. Então ele realmente é esse culpado, mesmo que tenha mantido sua inocência até hoje, né? E o filme ele trabalha essa dualidade em relação ao Possete. E como que também aí que tá, né? O filme ele não consegue ter isso na questão de tempo, desenvolvimento de roteiro mesmo, desenvolvimentos maiores, por exemplo, da relação do paciente com a família, ou de elementos que acontecem para confrontar o caso antes da descoberta, né, em relação ao Possete. Por exemplo, a gente vê a questão sendo falada
dos senadores querendo impedir, a gente vê a questão, né, da opinião pública também se dividindo a favor do que as ações da Letícia estão levando, né, para a sociedade, porque ela começa a fazer aquela busca em relação ao DNA, a gente aprende inclusive que a Itália não tem o mesmo recurso que a justiça americana tem de ter aquela base, né, dos DNAs dos cidadãos ali, que como o policial fala, né, isso é o lado bom e isso é o lado ruim. A questão daquela dualidade que a gente tem da liberdade e o quanto que as informações coletadas pelas autoridades, pelas pessoas, tudo mais, também podem ter ser a favor de resolver, por exemplo, um caso, mas ao mesmo tempo viola a privacidade da pessoa. Então tudo isso, né, o filme ele coloca ali situações que ele não consegue aprofundar. Isso muito por causa do seu tempo de duração. Só que ao mesmo tempo, cara, são 5 anos nessa busca, nessa procura, até o momento da descoberta, do possete, do princípio da investigação, né, de ter o julgamento ou condenação. É muita coisa para ser retratada em 1h30. Então acho que o filme ele consegue dar um apanhado geral, principalmente assim para mim, brasileiro, que, cara, se teve uma menção dessa notícia aqui, para mim ela pode ter não tá na minha lembrança e ao mesmo tempo pode ter passado um pouco batido assim. Mas na Itália ele foi um caso que literalmente assim, ó, parou completamente o que estava acontecendo. E também ele é um caso muito universal, porque a gente vê acontecendo lá o que já aconteceu milhares de vezes, infelizmente vai acontecer outras milhares de vezes aqui no Brasil. Eu moro em Porto Alegre, e em todo lugar do mundo, essa violência que existe, que não tem justificativa nenhuma e do porquê, e o quanto que essa busca da Letícia pela justiça, de entregar ali, né, algo para os pais da Yara em resposta ao que ela passou, aquele sentimento final que tem do momento onde a Yara olha para a mãe olha para a Yara, que não é um sentimento que vai preencher a dor, não é algo que vai preencher aquele vazio que nunca mais vai ser preenchido, mas é um mínimo de justiça que pode ser entregue naquele momento ali. Então essa busca toda, aquele momento, aquele leve olhar entre as duas, aquela leve reação que existe entre as duas, é realmente muito para ter esse mínimo sentimento de justiça necessário ter daquele momento. Mas galera, é um filme assim, ó, extremamente complicado, um filme extremamente perturbador, assim, que consegue ser cru a ponto de tornar essa história perturbadora também no ponto, mas sem apelar para esse lado mais piegas ou de forçar o sentimentalismo, né, como poderia ter acontecido também. É fácil, cara, é uma linha muito tênue, assim, se a gente imaginar um muro, o filme pode pender rapidamente para um dos lados, assim, e eu acho que ele consegue manter uma sobriedade, principalmente para contar esse tema que é muito difícil, complicado, só de imaginar, e muito menos a gente, né, visualizar ali nessa questão de ser um filme baseado em fatos reais. Mas galera, coloca nos comentários o que vocês acharam do Yara, e não esquece também de dar aquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take04, viva o sonho aqui.